O que acontece quando as articulações começam a doer, sem motivo aparente? O que está por trás da rigidez matinal, do inchaço silencioso e da fadiga, que insiste em não passar? E por que, mesmo com tantos avanços na medicina, a dor invisível da artrite reumatoide ainda é subestimada por tantos? O que faz o próprio corpo atacar suas articulações? Por que a dor aparece logo pela manhã e insiste em não ir embora? E como uma doença invisível pode mudar tanto a rotina de quem convive com ela. Nessa edição do Glica em Foco, vamos entender o que é artrite reumatoide, uma condição autoimune que atinge milhões de pessoas no mundo. Ela provoca inflamação nas articulações, causa dor, causa inchaço, rigidez e com o tempo pode até comprometer os movimentos. Nós sabemos que a ciência avança e com um diagnóstico precoce e tratamento adequado é possível viver com uma qualidade de vida e esperança. Quais são os sinais de alertas? Como é conviver com a doença? E o que dizem os especialistas? Você vai descobrir agora. Quer pagar menos por medicamentos e produtos de farmácia? Com o Clique Farma você consegue. Compare preços, economize até 50% e escolha o melhor para o seu tratamento ou autocuidado. Compre online, receba na sua casa com praticidade, rapidez e economia. Escaneie o QR Code na tela e aproveite agora mesmo. A artrite reumatoide é uma doença crônica, autoimune. Isto é, uma doença que é causada quando a sua imunidade se volta contra você mesmo de alguma maneira muito específica. No caso, a artrite reumatoide é uma doença autoimune que acomete principalmente as articulações, mas também outros órgãos e sistemas. Pode atacar os olhos, pulmões, o sistema circulatório, entre outros. Como é uma doença autoimune, nós não temos uma causa estabelecida para a doença. Nós sabemos que existe um fundo genético e que é ativado por algum gatilho. Nós não sabemos todos os gatilhos que podem ativar a artrite reumatoide. Um dos gatilhos mais conhecidos é o cigarro. O cigarro realmente é uma das coisas que não só pode levar ao desencadeamento da artrite reumatoide em pessoas geneticamente dispostas, como o tabagismo piora a evolução da artrite reumatoide e piora a resposta aos tratamentos. Então, é realmente um ingrediente muito ruim na sua vida. Mas existem outros gatilhos que também podem provocar doença, entre infecções, exposição a substâncias químicas e outras causas que nós ainda não sabemos. Nas artrites da infância, nós chamamos de artrite inflamatória juvenil, AIJ, que podem evoluir tanto para artrite crônica, para artrite reumatoide, para espondiloartrite ou outras doenças. O grupo das artrites inflamatórias infantis ainda é um grupo mais separado do que o grupo das doenças dos adultos, e eles podem evoluir para a vida adulta com doença já e com deformidade. Não é incomum que crianças tenham doenças reumáticas. Se para um adulto lidar com dor e com dificuldade de realizar atividades habituais já é difícil, imagine para uma criança. E às vezes isso começa tão precocemente como aos 2, 3 anos de idade. A criança não consegue nem verbalizar corretamente o que está sentindo. Então, crianças que mal aprenderam a andar e de repente estão tendo dificuldades para fazer o que acabaram de aprender. Nessa faixa etária, o tratamento é fundamental, porque eu tenho membros em crescimento. Se eu não tratar adequadamente, a criança pode crescer com deformidades graves. Diferença de comprimento de membros e tudo mais. Por exemplo, um acometimento comum é a artrite da articulação temporomandibular. E a criança fica com inflamação nessa articulação, não desenvolve a mandíbula. Fica com queixo, é uma das causas, não vou dizer que é a única causa, mas é uma das causas de micrognatia. Então, isso é muito importante. Graças a Deus, hoje em dia, nós temos tratamentos adequados para prevenir deformidades em crianças. A artrite reumatoide costuma dar os primeiros sinais de forma sutil. Uma dor aqui, um inchaço ali, geralmente nas mãos, punhos ou pés.
Aos poucos, a rigidez matinal e a fadiga começam a fazer parte da rotina. Mas identificar esses sintomas logo no início pode trazer toda a diferença no tratamento. Eu descobri em torno dos meus 13 a 14 anos de idade. E aí, atualmente eu tenho 19 e eu passei por diversos tratamentos até chegar aqui, né? Mas de início eu tive que fazer uso de corticoide, de pirona, ali no iniciozinho do tratamento, quando eu tinha meus 14 anos. Principalmente porque eu fui atendido pela Santa Casa e tudo mais, então a gente não tinha ideia de como tratar primeiramente. Os primeiros sintomas que eu senti foi primeiramente uma dor no corpo de maneira generalizada. Então eu senti aquela fraqueza, aquele cansaço, febres altas de caráter quartã ou até terçã. Então elas eram bem persistentes, elas vinham e voltavam, sumia, depois voltava de novo, e eram febres altas entre 39 e até mesmo 40 graus Celsius, o que era bem preocupante na época, né? E aí eu era diretamente, várias vezes encaminhado para a unidade de pronto atendimento, para a unidade básica de saúde das proximidades, e eles sempre falavam a mesma coisa: o seu filho tem muita possibilidade de ter dengue, né? Minha mãe ouvia, né? Você tem muita possibilidade de ele estar com dengue. Então eles me davam soro, me davam dipirona e mandavam eu retornar para casa e ir tomando soro ou algumas vitaminas para ir melhorando conforme o tempo. Só que, da mesma forma, quando eu tomava dipirona lá na unidade básica de saúde endovenoso, né, eu melhorava, passava 2 dias, as dores retornavam, só que de uma maneira mais forte. E aí, conforme o tempo foi piorando, até o ponto de eu não conseguir mais aguentar. Então, na região do quadril e na região dos pulsos, principalmente das mãos, né, que é onde afeta principalmente a artrite, na maioria das vezes, eu não conseguia mexer. Então, no quadril, eu não conseguia fazer um movimento de levantar da cadeira ou de se ficar em pé, não conseguia andar, e as mãos eu não conseguia segurar objetos, porque doía demais. E foi aí quando eles falaram: opa, não é dengue, vamos pesquisar em outras coisinhas, e me internaram. Foi aí que eu fiz uma bateria de exames para descobrir o que eu realmente tinha, e aí eu descobri que eu tinha um fator reumatoide, que eu tinha reumatismo. Bom, quando eu tive os primeiros sintomas e as primeiras pistas sobre a doença, eu desconhecia sobre as doenças autoimunes em si, principalmente do quesito da artrite, né? E no meio, quando chegou a época de me ter descoberto, de me ter passado por esse momento dessa pesquisa clínica, foi bem na época da pandemia da dengue. Uhum. Então, pela artrite reumatoide, no caso, quando eu tive super jovem, que foi a artrite idiopática juvenil, que afeta entre 6 e 16 anos de idade ali, eu tive muitos sintomas que eram parecidos. Por exemplo, o racho cutâneo, aquele racho evanescente, que é o surgimento de manchas rosáceas ou às vezes avermelhadas na pele, que confunde com o estágio final, né? E aí teve essa confusão, além da dor causada nas articulações, no corpo todo, que me fez ter essa confusão. Mas só que naqueles momentos, nessa época de pesquisa clínica, eu não tinha conhecimento nenhum sobre a artrite ou outras doenças autoimunes, o que foi um baque, um choque para mim, porque quando eu tive esse primeiro contato, eu até achei estranho, porque falaram: poxa, é uma doença raríssima de ter, né, que pouquíssimas pessoas manifestam, principalmente na minha idade, e foi algo surpreendente, principalmente por ter um tratamento muito complicado e que seja muito, muito difícil de se lidar, principalmente pessoas da minha idade. A artrite reumatoide vai te causar uma dor nas articulações, principalmente nas pequenas articulações. Normalmente começa pelas pequenas articulações das mãos e dos pés. Normalmente é uma artrite simétrica, que pode começar somente com a dor, mas logo depois evolui com inchaço nas articulações, e ela caracteristicamente é uma dor pior nas primeiras horas da manhã. A pessoa acorda com dor, com uma certa dificuldade de movimentação, e isso vai melhorando no decorrer do dia. Então, se a pessoa estiver sentindo esse tipo de sintomas, é bom procurar o reumatologista. Ao contrário de outras condições médicas, como por exemplo diabetes, com a doença com a qual vocês trabalham, que você diagnostica através de exames de sangue,
Para diagnosticar as doenças reumatológicas, nós precisamos de um conjunto de sinais e sintomas. Então, nós valorizamos se a pessoa tem a artrite das pequenas articulações, valorizamos quanto mais articulações doloridas, mais pontos isso me conta para fazer o diagnóstico. A presença de outras alterações, como a presença de nódulos reumatoides, uveíte, comprometimento pulmonar, pode inclusive anteceder o surgimento da artrite reumatoide, já são um dado de alerta para a gente. A presença de alteração nos exames de sangue, como o fator reumatoide, ou exames mais específicos e mais caros, como o antipeptídeo cítrico citrulinado, apelidado de anti-CCP, e a profilagrina e filagrina, são anticorpos mais específicos que também podem ser solicitados. Nós temos alteração das provas de atividade inflamatória, que são principalmente 2 exames, o VHS e o PCR. E uma coisa que conta muito para a gente é a duração dos sintomas. Quando a pessoa começou ontem com uma dor articular, a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico hoje. São doenças crônicas arrastadas e quanto mais tempo de dor a pessoa tem, mais a gente valoriza as queixas dela. Num quadro mais arrastado, a gente vai ver a presença de alterações à radiografia ou a outros exames de imagem que também são altamente sugestivos. A artrite reumatoide não tem cura, mas o tratamento certo pode controlar os sintomas, evitar danos nas articulações e garantir mais qualidade de vida. Medicamentos, fisioterapia, atividade física e, em alguns casos, mudanças do estilo de vida fazem parte desse cuidado. O tratamento é feito com medicamentos, é uma doença grave, potencialmente invalidante, incapacitante, que compromete muito a qualidade de vida e não tem, eu vou tratar com dieta, não, é remédio para valer para uma doença muito grave, potencialmente muito grave. E quanto mais precocemente nós iniciarmos o tratamento, menos eu vou ter chance de já ter deformidades irreversíveis causadas pela artrite. Então, nós falamos que temos uma janela de oportunidade para tratar antes que apareçam as deformidades. Uma vez estabelecida a deformidade, a gente pode impedir que outras apareçam, mas aquelas não vão regredir. E nós temos uma série de medicamentos que são usados, e esse tratamento é muito bem esquematizadinho. A gente começa com essa droga, se ela não der certo, aumenta a dose, se não der certo, associa a outra, se não der certo. E assim nós temos uma árvore de tratamento muito bem esquematizada, onde tanto a Sociedade Brasileira de Reumatologia como sociedades internacionais nos dão diretrizes de como tratar o paciente. A fisioterapia vai ajudar no sentido de manter a amplitude articular, de manter a musculatura, de manter o paciente ativo, mas não serve como tratamento. Ela vai ser um coadjuvante. A fisioterapia e a terapia ocupacional são sempre utilizadas como parceiras no tratamento médico, mas elas não vão tratar o doente. Elas vão fazer parte do conjunto de abordagem multidisciplinar do paciente. Passei por vários tipos de tratamentos, são diversos, principalmente na artrite idiopática juvenil. Porque quando a gente fala dessa patogênese, quando a gente fala dessa artropatia, a gente está falando de uma doença de caráter exclusivo que a gente vai fazendo por exclusão. Ou seja, a gente vai fazendo vários testes, vários tratamentos, vários medicamentos, excluindo possibilidades para que a gente consiga achar um tratamento-chave específico que seja realmente eficaz contra a doença. E também, cada indivíduo, cada pessoa, ela tem uma afinidade com os medicamentos. Então, por exemplo, às vezes a gente pode estar usando corticoide, um exemplo básico, prednisona, e não é tão eficaz para mim quanto é para você. Então, às vezes é melhor eu utilizar um dipirona, porque eu me sinto melhor, do que eu utilizar um prednisona. Em relação aos medicamentos que eu já usei, no início, eu tive, por 6 meses, 6 a 8 meses, que é o tempo normal, o uso do prednisona mesmo. 1 ou às vezes 2 vezes ao dia,
eu fiquei utilizando por bastante tempo. Aí eu tive aqueles sintomas bem clássicos, que foi o inchaço, a face de lua, a retenção de líquido, tive bastante ganho de peso. E aí a gente teve o desmame. Passei para endometacina, que foi um medicamento que melhorou ali no início. Eu tive bastante afinidade, só que conforme o tempo eu fui perdendo, sabe? Foi retornando as dores, as inflamações, a progressão da doença. E aí a gente teve a primeira ideia, o primeiro contato com os DMARDs, que são os medicamentos antirreumáticos modificadores da doença. E aí eu tive o uso do metotrexato, que foi o meu primeiro DMARD a ser utilizado. E foi excelente, foi um medicamento que me fez muito bem. Eu tive bastante resposta, uma supressão da doença de maneira muito avantajada, onde eu parei de ter sinovite articular, tive a parada de ter inflamações nas regiões do pulso, na região da metacarpo, das falanges, que me trouxe bastante conforto. Eu fiquei muito bem durante 6 a quase um ano também, que aí eu tive a volta da piora da minha doença, sabe? Então, tipo, eu sempre tive esses picos, eu melhorava, piorava. E aí, depois do metotrexato, a gente tentou fazer com ciclosporina, que não funcionou, eu não tive muita afinidade com ciclosporina. E aí eu passei para os DMARDs biológicos, que foi atualmente o medicamento que eu estou utilizando, mas que eu já vou trocar também, que é o adalimumab. O adalimumab ele é um medicamento que é subcutâneo, né? E ele faz muito efeito, ele é muito bom, ele é muito interessante, ele é um inibidor de fator de necrose tumoral, alfa, né? E ele fez bastante efeito no início, eu estou utilizando ele já vai fazer mais de um ano, só que agora, bem nesse finalzinho, eu tive a volta da progressão da doença de novo. Aí eu tive que voltar lá para minha reumatologista, a gente viu. E como eu era de menor, na época que eu ainda estava tomando esse medicamento, eu estou fazendo esse tratamento já faz bastante tempo. Agora eu vou tentar fazer com os DMARDs para maiores de idade, que são os via oral. Então eu vou estar trocando o adalimumab pelo tofacitinib, que vai ser um inibidor da JAK-STAT, da janusquinase. Eu acho que vai ser bem promissor. Eu passei por bastante remédios, e entre todos, eu acho que esse vai ser bem eficaz, já que eu vou tomar ele 2 vezes ao dia, né? E eu acho que pode melhorar bastante, já que ele é um dos principais. Conviver com uma doença crônica como artrite reumatoide exige mais do que tomar remédios. Envolve adaptação, escuta do próprio corpo e muitas vezes uma mudança de hábitos. Mas afinal, o que realmente faz a diferença no dia a dia de quem tem essa doença? Olha, nos piores momentos em que eu me encontro com dor, principalmente naquelas situações onde está insuportável, onde eu não consigo às vezes mexer a mão direito, não consigo segurar o objeto de maneira certa, porque dói bastante, os meus dedos ficam inchados, eu me rendo ao corticoide, ao prednisona. Eu tomo ele, junto dele eu tomo dipirona. E com esses medicamentos eu consigo ter uma melhora ali momentânea da dor e consigo voltar a ter minhas atividades. Só que não é sempre, é 1, 2 vezes na semana ou até mesmo no mês que eu sinto essas dores, sabe? Que são bem fortinhas, que é a ponto de eu ter que tomar os remédios para conseguir parar. De resto, eu não tive é raramente que eu vou conseguir parar de fazer minhas atividades normais, eu não vou conseguir, por exemplo, trabalhar ou deixar de fazer alguma coisa por causa da dor que eu estou sentindo. Então, estou bem controladinho. Dor constante, limitações físicas e uma doença crônica, como a artrite reumatoide, não afeta só o corpo, mas as emoções também sentem esse impacto. Ansiedade, medo do futuro e até tristeza podem surgir, principalmente nos momentos de crise. Mas como lidar com essa carga emocional? E qual o papel das emoções no manejo dessa doença? Pacientes com dor crônica sempre são pacientes que tendem, sim, a ter um aumento da incidência de ansiedade e depressão. Para complicar um pouco, é comum pacientes com artrite reumatoide terem fibromialgia associado, que piora ainda o status de dor crônica do paciente, deve ser tratada adequadamente. Ninguém que acorda com dor todo dia, que tem incapacidade de fazer pequenas coisas, como abrir uma garrafa, como abotoar um botão, vai ficar de bom humor.
esse tipo de condição piora o humor. Por outro lado, e deve ser tratado, deve ser abordado. Por outro lado, os pacientes têm uma coisa que a gente chama de enfrentamento da doença. Quanto mais o paciente se entrega à doença, quanto mais o paciente assume a posição de eu estou doente, pior. Quanto mais a pessoa enfrenta a doença, quanto mais a pessoa luta, se dispõe a enfrentar, se dispõe a manter as suas atividades, a manter o seu círculo de amizade, a ir atrás, buscar o tratamento, melhor a evolução do doente. Então, sim, o estado de ânimo tanto pode ser influenciado pela artrite, como o estado de disposição de enfrentamento melhora o tratamento do paciente. Na minha perspectiva, até que contribui sim. Quando a gente fala das artrites, de doenças autoimunes em geral, a maioria é causada sim por fatores externos, sejam eles por infecções, ou por exemplo, tabagismo, alcoolismo, ou até mesmo por fatores emocionais, né? E vocês, às vezes, ter um pico de raiva, ansiedade, picos de tristeza, pode sim desencadear uma manifestação da doença ali em alguns momentos. O que acontece comigo às vezes é de eu ficar muito nervoso, não de raiva assim, mas tipo ansioso ou pensativo em alguma coisa, e aí eu começo a sentir desconforto, principalmente na região das mãos, eu começo a sentir um pouquinhozinho de dor, mas nada que seja muito grave. Eu vou lá, tomo um dipirona às vezes, quando tá doendo um pouquinho, a ponto de ficar desconfortável, e já melhora. Só que no meu caso, eu nunca tive algo tão grave em relação a fatores emocionais. A artrite reumatoide pode não ter cura, mas informação, acolhimento e cuidado fazem toda a diferença na vida de quem convive com essa doença. A história compartilhada aqui é um lembrete de que por trás das dores e limitações existem pessoas cheias de força, planos e vontade de viver bem. Que esse episódio sirva como um convite à empatia, ao olhar atento e ao compromisso com a saúde integral do corpo e da mente. Porque viver com artrite reumatoide é desafiador, mas ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Eu sempre quis mostrar para todo mundo que a artrite não é uma doença que afeta somente pessoas velhas, né? Que a gente tem essa percepção. Pode sim afetar pessoas jovens, principalmente eu como exemplo, né? Eu tive desde meus 14 anos, eu nunca tive medo de falar que eu tive artrite, que eu tenho problemas nas articulações. Isso faz com que o pessoal fique até curioso, né? Porque eu tenho algumas deformidades, eu tenho deformidade de pescoço de cisne, que é quando os dedos eles ficam engatilhadozinhos. E aí o pessoal fala, nossa, sua mão é torta, né? É estranho, o pessoal estranha, acha meio diferente. Mas quando eu explico a situação, falo, olha, eu tenho isso, eles acham até legal, porque é algo raro, é algo diferente. É bem difícil você encontrar pessoas da minha idade com esse tipo de doença. E é o que faz eu me tornar meio que especial, às vezes, porque a pessoa pergunta, fica interessado, assim, nossa, mas qual tratamento você faz? Como que foi você ter descoberto isso? Como você lida com isso? E eu lido bastante bem, e eu até que me acostumei bastante com esse fator. É uma doença que acomete mais mulheres do que homens, que acomete uma faixa etária muito jovem, e que por isso é muito importante, porque pega a pessoa no auge da produtividade, pode lançar a pessoa na incapacidade. Gostaria de falar também da importância de persistir no tratamento, de não abandonar, de não buscar tratamentos alternativos, mas de fazer o tratamento correto. Acho que isso seria importante ressaltar. Compartilhe esse programa com seus amigos, com seus familiares. Seja um apoiador e incentivador da conscientização.